Olá pessoal, meu nome é Silvana Barbosa e eu sou da Numerologia e Prosperidade. Em primeiro lugar, eu venho aqui desejar a todas as pessoas que colaboraram com o meu trabalho um Feliz Natal, boas festas. Estou fazendo um ritual especial para todas aquelas pessoas que me deram o prazer de trabalhar comigo e desejar boas festas para todos, né? Mas hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha vida particular, falar como tudo começou, porque eu recebo eu dei uma paradinha agora no meu trabalho para descansar, porque esse mês é um mês corrido, né? É um mês que nós trabalhamos sem parar. E eu dei uma paradinha para conversar sobre sobre como tudo começou na minha vida. Porque eu recebo muito esse tipo de pergunta e eu peço até desculpa a vocês, porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu não sou dada a ficar gravando vídeos, eu não tenho como é que eu vou dizer para você, tá me faltando a palavra, né? Essa habilidade, digamos assim, né? Então, como eu recebo muito essas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para presentear as pessoas que me perguntaram e também para motivar algumas pessoas que de repente estão aí no meio do caminho e não sabem o que fazer, né? Estão vivendo uma vida sem propósito, né? E para motivar essas pessoas. Então, eu começo contando a minha história quando eu era muito pequena e eu era filha de uma mãe narcisista. Então, eu vim de uma família onde a minha mãe era narcisista, né? E eu custei a entender isso, porque eu tinha 2 irmãos e dentro da minha casa tudo era para eles e nada era para mim. Como eu sou uma pessoa que nasceu no dia 17, eu sou uma pessoa que sempre tive esse apelo muito grande à questão da espiritualidade. Então eu vim de um lar muito materialista, meus pais eram professores, donos de colégio, não é? E uma família de portugueses muito materialista, né? E eu me sentia assim como um peixe fora d'água, porque todos os meus interesses fugiam dos interesses da família. E eu não conseguia entender por que eu pensava daquele jeito, porque os meus gostos. Eu lembro que meu pai, aos 12 anos, ele quis me dar um livro de presente e quando ele me perguntou que livro eu queria ler, eu disse: eu quero ler, eram Os Deuses Astronautas, né? Você imagina isso naquela época, porque eu tenho 65 anos, você imagina isso lá atrás, como eu às vezes cansava de ouvir dentro de casa, né? A minha mãe falando com ele: será que umas consultas com um psicólogo resolve? Então, essa questão de ser uma filha de uma mãe, vir de um lar de uma mãe narcisista, foi muito complicado para mim, né? Para minha autoestima, eu tive que entender, estudar, e eu comecei a buscar essas coisas muito cedo, com 20 anos. Aquela voz, né, me dizia, por eu ser um 8, aquela voz me dizia que eu precisava sair dali para buscar novas coisas, porque eu estava sob o teto dela e sempre escutava a mesma coisa: a casa é minha, se você não está satisfeita, a porta da rua é serventia da casa, aqui você vai fazer o que eu quero e não o que você quer, não o que você imagina. Então, com 19 anos, eu passei a mão nas minhas coisas e fui embora. E ali começou toda a minha caminhada. Naquela época, eu imaginava que a resposta eu encontraria na religião, porque eu tinha 20 anos, 19 anos, 20 anos, né? Eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar no banco para poder sair de casa e fui morar, né, com o pai dos meus filhos, que posteriormente depois eu casei, e comecei a fazer toda essa busca em torno de entender aquele processo que acontecia dentro da minha casa, porque eu sempre me olhei como uma boa filha. Eu não conseguia me enxergar do jeito que a minha mãe dizia, do jeito que ela falava para mim. Eu não conseguia me enxergar daquela forma. E aquilo era uma coisa que me incomodava profundamente, porque ela dizia coisas para mim que eu não conseguia entender por quê. Não é? Então, eu comecei toda essa busca. Então, da Igreja Católica, eu fiz tudo lá dentro, inclusive teologia posteriormente, né? E passei para a Igreja Evangélica,
vi que ali, na minha época, não se estudava a Bíblia dentro da Igreja Católica. Eu achei que a resposta estaria na Bíblia, pulei para a Igreja Evangélica, fiquei na Igreja Evangélica durante 6 meses, vi que ali não ia me trazer aquilo que eu gostaria de saber. E um belo dia eu estava andando na rua e recebi uma proposta de entrar dentro de um centro kardecista para assistir uma reunião mediúnica. Eu não sabia o que era kardecismo, nunca tinha ouvido falar em reencarnação. E quando eu entrei naquele centro, era um centro que eu lembro até hoje, perto da minha casa, chamado Bezerra de Menezes. E quando eu entrei naquele centro e eu comecei a ouvir essa palavra, reencarnação, eu comecei a entender um monte de coisa e a minha cabeça começou a girar. Eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar. E fiquei ali durante um tempo estudando, lendo os livros de Kardec, entendendo como funcionava o mundo, não é? Mas as minhas respostas não vinham. Dali eu fui convidada para ir para a Ordem Rosa Cruz, fui para a Ordem Rosa Cruz, entrei na Ordem com 23, 24 anos, fiquei na Ordem durante um bom tempo, né? Saí, depois retornei, quando eu tive filhos, depois eu retornei. Ali na Ordem eu fui oficial ritualístico, oficial administrativo, oficial iniciático, conheci muita gente, muitos estudos, até que eu fui trabalhar com um judeu, numa empresa judia, né, de um dono judeu. Quando eu entrei na sala dele a primeira vez, né, eu fui trabalhar como secretária dele, eu comecei a fazer uma série de perguntas. Eu vi aqueles símbolos e aquilo me dava tanta curiosidade. Eu começava a perguntar, o que é isso? Por que isso fica aqui? Por que vocês têm isso na entrada? O que significa isso? E comecei e perguntava sem parar. E um belo dia ele virou-se para mim e falou assim, olha, eu penso que você deveria de procurar as suas raízes, porque com certeza você deve ter aí alguma raiz judaica, você deve trazer no seu DNA uma raiz judaica. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí quando ele falou numerologia, uma vez eu escutei ele falando nessa palavra, aquilo me aguçou os sentidos, porque quando eu era nova, existe até hoje, né? Esse almanaque do ano. Não sei se vocês conhecem esse almanaque do ano, isso existe até hoje. E eu adorava aquele almanaque. Virava o ano, eu corria, antes do ano começar, eu corria na banca de jornal e comprava aquilo. E eu tinha que manter aquilo escondido, porque se minha mãe visse, ela rasgava e jogava fora. Que ela dizia que aquilo ali era literatura de idiota, que eu não estava me bancando para eu virar para ser uma idiota. Então eu escondia aquilo, às vezes levava aquilo escondido para a escola, né, com medo, porque meu pai era diretor do colégio, e eu ficava com medo de alguém contar. A minha família inteira trabalhava no colégio, então eu vivia com essas coisas todas escondidas, né? Mas aí, nesse período, eu já não estava mais sob domínio dela e recebi um convite dele para começar a estudar numerologia por intermédio de um rabino, que era um amigo particular dele. Naquela época, gente, não existia internet, não é? Então a gente tinha que se deslocar para poder estudar. Então eu tinha que ir para São Paulo em busca desse estudo. Então, de semana sim, semana não, eu ia para São Paulo, pegava o ônibus, né? Ia para São Paulo atrás desse estudo. E esse estudo começou a me trazer respostas. Eu comecei a achar bacana. Eu digo, gente, tem alguma coisa aqui interessante, né? E comecei a fazer o link, né, daquilo que eu estudava, daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu lia, das monografias que eu estudava dentro da ordem, né? E até que dentro da própria Ordem Rosa Cruz, eu conheci uma pessoa que fazia numerologia pitagórica. E aí eu pedi para ela fazer a minha numerologia, ela fez, e quando ela olhou para a minha numerologia, ela disse, nossa, você tem tudo para vencer na vida. Você tem números ótimos, você tem um destino maravilhoso, tudo seu está voltado para o dinheiro, tudo seu tá voltado para isso. Só que é o seguinte, enquanto eu morei sob o teto dos meus pais, eu tinha de tudo. Estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro, nos melhores cursos de inglês, né? A partir do momento que eu saí de casa, eu passei a viver sob minha conta e risco, não é? Então não tinha nenhum tipo de ajuda, nada. Mas ela me disse uma coisa, o seguinte, ela disse, nossa, eu estou vendo aqui que você tem um dom. Quando ela falou isso, eu me reportei à minha avó materna. A minha avó, desde que eu era pequenininha, eu tinha uma avó que era da Umbanda. Ela tinha um centro de Umbanda em casa.
e ela era mãe da minha mãe. A minha mãe morria de vergonha desse centro. Ela tinha raiva dessas religiões kardecistas, essas religiões tipo Umbanda, Candomblé, ela tinha raiva disso, vergonha disso. E a minha avó, quando eu saía para a escola, ela botava sempre um breve dentro do bolso da escola. Era aquele uniforme de tergal, né? E estava escrito EP, Escola Pública, e ela botava lá dentro aquele brevezinho, e ela dizia assim: minha neta, você tem um dom muito importante. Você precisa se proteger por causa do olho das pessoas. Ela dizia isso. E a sua vida, ela só vai para frente quando você colocar esse dom em benefício da humanidade. Eu lá sabia o que era dom e o que era humanidade naquela época, né? Mas eu sentava, enquanto ela passava roupa, eu sentava no chão para escutar as histórias que ela me contava. E ela sempre me dizia isso. E quando essa mulher falou no dom, aquilo me despertou. Ela disse assim: eu vejo que você tem um dom importante aqui e que você precisa trabalhar esse dom. Eu digo: sei, mas que dom é esse? Ela disse: eu não sei, você vai ter que descobrir. E aí o tempo passou, eu saí da ordem, né? Me mantive afastada porque tive os meus 3 filhos, passei por uma grande dificuldade na vida financeira durante todo esse período, né? Até que eu resolvi utilizar a numerologia para ganhar dinheiro, para trabalhar dentro de casa, já que eu tinha os filhos pequenos e não podia sair. Então, como eu tinha estudado tarô, tinha estudado a numerologia, eu fazia esse trabalho para as pessoas de dentro da ordem Rosa Cruz, para amigos da maçonaria, irmãos, né? E comecei a fazer esse trabalho e durante muito tempo eu me mantive com isso. Mas eu tinha profissão, eu já era formada em jornalismo, estava terminando uma faculdade de teologia e eu tinha uma profissão, só que nada na minha vida dava certo. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Eu não conseguia arrumar um trabalho, eu me sentia tão mal com isso, eu achava que eu tinha algum tipo de problema, alguma burrice, que a minha mãe dizia, né, que eu era muito burra, e isso vinha à minha cabeça. Eu digo: gente, eu devo ter alguma coisa errada, porque como que as pessoas conseguem um trabalho de carteira assinada e eu não consigo? Como que eu vou para uma empresa me contratar, né, para me contratar, e eu não sou aceita? E quando eu era aceita, não demorava 3 meses eu era colocada na rua. Acontecia sempre alguma coisa. Ou a empresa fechava, ou ela estava em dificuldade, e sempre quem era mandada embora era eu. Eu disse: gente, eu tenho algum problema, não é possível. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, o tempo foi passando e a minha vida, assim, sobe, desce, alto e baixo, sobe, desce, empregada, desempregada, vendendo coisas, né? Coisas que eu não gostava, nunca gostei de vender nada. E vai embora, e sobe, desce, emprego e sem emprego, e eu arrastando meus filhos comigo, né? Para onde eu ia, eu arrastava eles comigo. E aí, o que foi que aconteceu? Um belo dia, os filhos cresceram, e eu, de saco cheio do Rio de Janeiro, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar uma vida numa cidade do interior. Pode ser que lá eu dê sorte. Pode ser que lá alguém se interesse pelo meu trabalho, porque não é possível num país onde você tem problemas com a educação, não é possível que você não consiga um trabalho, né? Eu já estava terminando uma faculdade de letras, né? Eu falei: gente, eu vou para uma outra cidade. Aí os filhos ficaram aqui, né? Porque trabalhavam, estudavam, e eu passei a mão nas minhas coisas e fui para essa cidade do interior. Eu e meu marido radialista e eu professora. Menina, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo. Eu passei fome naquela cidade. Eu não conseguia trabalho em lugar nenhum. Tudo que eu ia não acontecia. Era Senai, era Senac, era faculdade, a própria Estácio de Sá, as faculdades que eu ia, nada, mais nada. Pegavam os meus projetos, botaram os meus projetos em funcionamento, roubaram, né, os meus projetos. E chegou uma hora que eu disse para o meu marido: gente, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei quem sou eu e o porquê que isso acontece na minha vida. O porquê que eu não consigo andar para frente, é um passo para frente, 10 para trás. Gente, não é possível. E aí eu olhava para a minha casa, porque quando eu saí de casa, eu deixei a minha casa montada.
não é? E eu fui com o meu marido praticamente com a roupa do corpo para essa cidade. E eu olhava para minha casa, gente, eu dizia assim, não é possível que uma pessoa que vai fazer 40 anos assista uma televisão em cima de uma caixa de papelão. Tem alguma coisa errada comigo? Eu vou fazer 40 anos e eu não consigo ter dinheiro para comprar um móvel, eu não consigo ter dinheiro para comprar o que eu quero, uma bala. Às vezes meu marido ficava doente, pegava resfriado, eu não tinha dinheiro para comprar uma Novalgina, porque o dinheiro que ele ganhava só era para pagar o aluguel. E eu vou lhe dizer uma coisa do fundo do coração, a gente comia pela misericórdia de Deus, porque eu não sei como a gente comia, porque as coisas aconteciam, porque o dinheiro que ele recebia era o dinheiro para pagar o aluguel. A gente pagava o aluguel e não tinha dinheiro para comprar uma aspirina. E aquilo foi passando, até que um dia eu fui para Petrópolis teve o primeiro incidente, né, daquele ano que eu morei, em 2011, de deslizamento, e nós tínhamos um carro. E aí, como eu tinha contato na ordem, né, a gente descia para pegar as coisas, subia, descia, meu marido trabalhava na rádio, e eu trabalhava com ele na rádio, só que de graça. Ele ganhava, mas eu trabalhava na rádio de graça, né? Nunca, as coisas não aconteciam para mim de jeito nenhum. E aí nós subíamos e descíamos para pegar as coisas, para ajudar na enchente, aquela coisa toda. E aí o que foi que aconteceu, né? Eu recebi uma menção honrosa na cidade e tive que ir na Câmara dos Vereadores para receber. Aí uma pessoa que trabalhava na rádio, um operador de áudio, virou-se para mim e falou assim: Silvana, pega o seu currículo e leva, porque de repente aquele vereador, ele pode arranjar um trabalho para você. E eu, gente, sempre gostei muito de estudar. O meu currículo, ele parece até uma capivara, ele tem uma folha corrida, tem folhas corridas, é uma coisa imensa, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive envolvida com estudo, com aprendizado, né? E eu lembro que quando aquele vereador pegou no meu currículo, ele riu, ele deu uma gargalhada na minha cara. Ele disse assim: senhora, aqui a senhora não vai arrumar trabalho, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a senhora, qualquer lugar que a senhora apresentar esse currículo, quem lhe atender vai achar que vai perder o emprego para a senhora. Então desista, porque aqui na cidade não tem emprego para a senhora. Para a senhora trabalhar, a senhora vai ter que procurar uma padaria, a senhora vai ter que procurar uma farmácia, um mercado, e a senhora vai ter que dizer que tem um 2º grau, e olhe lá, porque se a senhora apresentar esse currículo, a senhora não vai entrar em lugar nenhum, ninguém vai empregar a senhora com um currículo desse aqui, que vai ficar todo mundo com medo de perder a vaga. Eu digo, gente, será que é isso? Né? E aí eu comecei a pedir, né? Comecei a utilizar os meus experimentos, os meus estudos kardecistas e a mostrar, a pedir ao Eterno que me mostrasse um caminho que eu não estava enxergando. E aí um belo dia eu na cozinha fazendo comida, né? Estava ali pensando e pedindo e perguntando, me veio na cabeça a numerologia. Aí eu olhei para aquilo, eu disse, gente, eu não acredito que com 3 faculdades eu vou ter que terminar a minha vida como numeróloga. E aí me veio na cabeça a minha avó falando, minha neta, você tem um dom. Eu disse, é isso. Eu falei, eu vou tentar. E foi isso que aconteceu, foi daí que tudo começou. Né? Eu estruturei um projeto para trabalhar na internet, fiz todo um projeto de consultoria, porque eu tenho um trabalho, quem fez um trabalho comigo sabe do que eu estou dizendo, porque o que eu vejo pela internet hoje são pessoas que não explicam o mapa aos outros. Por exemplo, acontece com as pessoas o que acontecia comigo. Todo mundo dizia que eu era maravilhosa, que eu tinha números espetaculares, que eu era maravilhosa, que eu ia dar uma sorte na vida, que tudo ia meu, que eu nasci para ser uma empresária, que eu nasci para ser independente, que eu nasci para isso. E eu olhava para a minha vida financeira, principalmente, era uma bagunça. E eu dizia, gente, tem alguma coisa errada, né? Então, isso me levou a estudar para entender o porquê que eu não conseguia manifestar essas coisas na minha vida. Daí eu comecei a desenvolver técnicas de consultoria, para que as pessoas entendam, na verdade, qual é o real problema dela, aonde está o problema daquela pessoa, o porquê que aquela pessoa não consegue sair do lugar.
o porquê que ela traz números bons, poderosos, e ela não consegue manifestar aquilo ali. E comecei a entender uma série de coisas, uma série de regras que estão estabelecidas no mundo que a gente vive, e que essas regras, elas precisam ser cumpridas. Em primeiro lugar, o mundo, ele é meritocrata. Ele não te dá aquilo que você tem bloqueio. Então eu comecei a entender que antes de eu querer alguma coisa, eu tinha que desbloquear certas coisas na minha vida. Sabe aquela questão do jogo? Que você, para conseguir alguma coisa, você tem que entrar, tem que desbloquear aquelas etapas para você ir pulando, pulando, pulando. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós precisamos desbloquear as etapas. E para isso a gente necessita do mapa e de um bom numerólogo que explique para você o que realmente está acontecendo. Então, enquanto você não tiver essa explicação, você não consegue sair do lugar. A sua vida, ela fica patinando e ela fica repetindo, repetindo, repetindo. E o pior disso tudo, gente, é o tempo que você perde na vida. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu perdi muito tempo tentando acertar. E quando eu olhei para a minha vida, eu já estava com 40 e tal. Então, todas aquelas oportunidades dos meus 20 anos, dos meus 30 anos e dos 40, né? Eu tinha perdido essas oportunidades, né? Mas como, graças a Deus, nós vivemos num mundo, né? Onde nós podemos mudar aquilo que foi pré-estabelecido, aquilo que foi acordado pela gente quando a gente reencarna. Graças a Deus, a gente conhecendo aquilo que precisa ser trabalhado, a gente consegue mudar. Eu comecei a fazer toda essa modificação na minha vida e foi onde eu cheguei, onde cheguei. Então, muitas pessoas, quando elas me contactam pelo WhatsApp, elas perguntam assim: gente, que legal, eu estou falando com você mesma. Eu disse: claro, eu sou uma pessoa que eu tenho um dom para fazer o que eu faço, eu não tenho nenhuma perspectiva de ser como é que se diz, uma pessoa de internet, né? Que fica ali postando vídeos e editando vídeos para atrair seguidores. Eu não tenho isso não está na minha proposta. A minha proposta é ajudar aquela pessoa que precisa de entendimento através dos meus estudos. Essa é a minha proposta, né? Colocar para aquela pessoa que faz um trabalho comigo, né? Onde está o problema dela e o que ela precisa fazer para desenvolver uma outra situação que ela possa desbloquear aquilo ali. Através de quê? Através de situações que apresentam na nossa vida como bloqueio. Um deles é uma dívida kármica. Muita gente nem sabe o que é a dívida kármica e o que traz. Então tem gente que traz dívida kármica no seu dia de nascimento, mas a maioria traz oculta dentro do mapa, elas nem sabem que isso existe. Um outro bloqueio, o arcano que está na sua vida hoje. Então, de tempos em tempos, esses arcanos, eles mudam. E a nossa vida com isso muda também. E a gente precisa saber que tipo de arcano está rolando ali na nossa vida. Se é um arcano que pode nos trazer problema de saúde, se é um arcano que pode nos trazer um problema de separação, né, de desagregação, falência, e tem aqueles arcanos que são bons. Então, tudo tem os dois lados, mas o que a gente precisa compreender para iniciar toda uma conversa é que nós vivemos no mundo das trevas, e aqui as manifestações são negativas. Então, se a gente não corre para estudar a espiritualidade e puxar para a luz, a gente nunca vai sair daqui. A gente sempre vai continuar na vibração rasteira e nos sendo ofertado tudo aquilo que aquela vibração rasteira oferece para quem vibra nela. Então nós temos que, em primeiro lugar, conhecer quem nós somos, quais foram os nossos acordos em vida passada, não é? O que é que nós viemos realmente fazer aqui, quais são as nossas aptidões, os nossos talentos ocultos, aquilo que nos foi dado como ferramenta de trabalho para que a gente possa resgatar aquilo que a gente precisa resgatar, né? Quais são os nossos problemas? Eu trago problemas no meu nome, né? Eu desenvolvi, por exemplo, a numerologia familiar, que é uma coisa maravilhosa. Você consegue ver ali dentro do karma familiar os problemas que rolam ali, as chamadas maldições familiares que os nossos avós falavam muito,
sobre isso, né? Eu escutava muito essa coisa, e maldição familiar. Eu digo, que raio de maldição familiar é essa? E eu descobri isso dentro da numerologia. Então, nós temos a numerologia familiar, quando a gente faz, a gente tem como corrigir isso, mas a gente só corrige conhecendo. É aquela velha história. Eu não posso me medicar de uma doença que eu não sei qual é. Eu dependo de um médico para diagnosticar uma doença e ele me receitar um remédio. Assim, a numerologia é feita por quem saiba fazer. Nós precisamos de um numerólogo, de uma pessoa que estuda sobre isso aí, que tem banco de dados, né? Ou seja, que tem horas de estudo. Eu trabalho com isso há 35 anos, e há 35 anos eu estudo numerologia, trabalho com isso definitivamente, né? Nossa, como profissão há 16 anos, mas há 35 anos eu tenho envolvimento com a numerologia. Então a gente tem que ter uma série de estudos, não é só você pegar um livro, ler, aprender a fazer as 4 operações e dizer que você é numerólogo. Não, você tem que explicar para o cliente o problema dele. Então, quando a pessoa me procura, a primeira coisa que eu peço que ela me deixe, quando ela agenda para trabalhar comigo, são os problemas que ela tem. Eu digo, o que está te incomodando? O que está fazendo você me procurar para fazer esse trabalho de autoconhecimento? A partir dali, começa a minha busca pelo mapa e tentar entender quem foi aquela pessoa, em ajudar. Na verdade, a minha proposta de trabalho é ajudar aquele cliente a montar o quebra-cabeça da vida dele. Então, o meu trabalho, ele fala de vidas passadas, ele fala de primeira e segunda infância, ele vai falando sobre uma série de situações, heranças materna e paterna, né, que você vai entendendo. A pessoa que fez o mapa comigo, ela tem mais condições de dizer isso, tanto que quando a pessoa agenda o mapa, a primeira coisa que eu faço é passar os áudios de depoimentos que eu tenho, para que as pessoas possam entender o que acontece quando ela realmente descobre quem é ela. Por exemplo, eu tinha um talento para comunicação que eu não imaginava que tinha. Era um talento oculto que estava lá. Então, quando eu descobri, o que eu fiz? Eu fui trabalhar aquele talento. Então, nós temos as nossas aptidões profissionais, né? Que são aquelas que ajudam os nossos filhos na época que eles são adolescentes. Então, por que determinadas culturas elas saem na frente? Porque elas têm isso aí desde que as crianças são muito pequenas. E aí, como eu estava falando anteriormente, né, a pessoa perde o mínimo de tempo possível, porque ela já está sendo trabalhada desde muito pequenininha. Então, quanto antes a gente procura esse estudo de autoconhecimento, quanto antes a gente vai mudando o curso da nossa vida. E a gente vai aproveitando esses tempos, essas décadas. Isso é muito importante. Então, nós vamos entrar agora num ano muito difícil, que é o ano 8. Esse ano vai ser um ano de muitos desafios. Aliás, até 2030, nós vamos passar por muitas dificuldades. E se você não se dá bem com você, se você não se conhece, se você não sabe como que você vai acessar um plano B, C, numa hora de precisão, numa hora de necessidade, através das aptidões que você traz dentro de você e que você desconhece que isso existe, você vai patinar na vida, você vai ficar aí à deriva nesse novo mundo que está se manifestando aí. Então, esse ano vai ser um ano muito difícil, um ano para dinheiro, né? Mas você precisa estar organizado, a sua vida espiritual organizada. Um ano regido por Saturno, né? Que é aquele pai cobrador, aquele pai severo. Então, aquelas pessoas que têm coisas escondidas, que fazem coisas erradas, que têm rabos presos, isso tudo vai vir à tona. As contas vão todas chegar na casa das pessoas que agem errado. Por isso, há uma necessidade da gente conhecer os nossos problemas e da gente começar a trabalhar na direção daquilo que a gente precisa para organizar toda a nossa vida. E quanto antes a gente faz isso, melhor para a gente mesmo. Porque, como eu disse, o universo ele não vai te dar nada enquanto você não pagar aquilo que você deve, enquanto você não resgatar aquilo que você traz de outra vida. Porque quando você pega o seu mapa de numerologia, você percebe que a sua vida é um roteiro. Então, a única coisa que você decide aqui é entre o bem e o mal. O roteiro já está lá pré-estabelecido. Graças a Deus,
a gente tem essa possibilidade de mudar aquele destino, a partir do momento que a gente conhece e sabe aonde o destino pode nos levar. Mas quando você não tem esse trabalho, você está totalmente aí à deriva, sem saber o que fazer, tá certo? Então eu queria falar um pouco sobre esse trabalho, da importância do mapa de numerologia na nossa vida, entendeu? E da importância da feitura do mapa para que a gente possa organizar a nossa vida espiritual. Lembrando, gente, que o nosso espírito, nós devemos investir no nosso espírito, porque o nosso corpo, ele tem prazo de validade. E se a gente não quer empurrar essas porcarias que a gente vive nessa vida para a vida seguinte, a gente tem que começar a organizar isso agora. Porque depois que a gente morre, a gente para e nós vamos começar dali. Então, se a gente nada fez para mudar as porcarias, eu sempre digo para um cliente que eu atendo, se você olha para a sua vida e você diz que a sua vida, e você acha que a sua vida é uma porcaria, é sinal de que você não está plantando boas coisas. E você precisa o quê? Plantar novas coisas. Você precisa mudar a semeadura para que você possa colher outras coisas melhores. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo nosso vai desembocar na velhice. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje vai desembocar na velhice. Toda semente que nós estamos plantando vai desembocar lá. E lá a gente vai estar velho, sem força, provavelmente sem filhos, sem ajuda, né? E nós vamos ter que pagar tudo aquilo que nós estamos devendo hoje. Então é muito importante, volto a dizer, não é uma coisa que você vai jogar fora. O mapa é uma coisa para a vida inteira. Você vai utilizar isso a vida inteira, tá certo? A vida inteira você vai utilizar o mapa de numerologia. Ele é um guia. E você vai ter que estudar esse seu mapa como se você estivesse fazendo um doutorado na sua vida. Como se você estivesse ali fazendo um doutorado. Porque as pessoas, elas se preocupam com o estudo acadêmico, mas elas não se preocupam com o estudo espiritual. E elas não conseguem entender que se você não tiver um equilíbrio entre alma e espírito, você não vai a lugar nenhum. Você vai acumular karmas negativos. Tá certo? Então, é muito importante. Então, eu queria dizer isso para vocês. Eu estou aqui olhando para baixo, não sei como eu encerro esse trem aqui, mas eu vou ter que sair apertando aqui algumas coisas para ver como é que encerra isso, porque eu não sei. Peço desculpas pela minha falta de entendimento disso aqui, mas como eu disse, eu não sou pessoa dada à internet, não quero ser popstar da internet, não tenho intenção disso. A minha intenção é mostrar para vocês a necessidade da feitura de um mapa para que você possa ajeitar a sua vida e ter uma vida melhor. E terminar seus dias melhores e não empurrar essas porcarias para a vida seguinte, tá certo? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro esse trem aqui. E qualquer coisa vocês me procurem pelo WhatsApp. Eu atendo todo mundo. Eu falo com todo mundo. Aqui não tem a equipe, aqui é a equipe é de eu sozinho, eu costumo dizer. Né? Aqui tudo sou eu que faço. Eu atendo a todo mundo, eu converso com todo mundo. Aqui não tem equipe que vai atender vocês. Sou eu que vou atender, tá certo? Então eu desejo mais uma vez boas festas para todo mundo. E que a luz nos ilumine, né? Que cada vez mais a gente trabalhe na direção da luz para que a gente se afaste de toda essa energia terrena e maléfica desse mundo que nós vivemos. Paz profunda a todos. Eu não sei como é que desliga isso, mas eu vou sair daqui apertando tudo que é botão. Caraca, como faz isso? Socorro! Ah, o meu zap, né? Ah, olha aqui, chegou ele, tinha que chegar, né? O meu zap, tá? O meu contato é 21, código de área, 966-865074, tá certo? E eu atendo a qualquer hora, faço numerologia pro mundo inteiro, porque eu trabalho pela internet, tá certo? As minhas redes sociais, tem o Instagram, eu tenho o YouTube. E eu não, como eu disse, eu não sou popstar de internet. Não dedico meu tempo a curtidas e a como é que se diz? E a likes, porque o meu negócio é contribuir com a humanidade. Aliás, isso é uma obrigação de todos nós, né? Trabalhar na obra social.
Nós viemos fazer isso. Nós temos 3 obrigações no mundo: estudar, trabalhar e ajudar. E quando nós estamos na minha idade, a minha obrigação agora é estar ajudando na obra social. Através do meu estudo, através de anos e anos de pesquisa e estudo que eu tenho até hoje, que eu continuo estudando, eu estou aqui para ajudar a pessoa a enxergar quem é ela, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela traz coisas boas e o quanto ela pode modificar tudo aquilo que ela traz como insatisfação. Isso é um presente que eu ganhei, um dom que eu ganhei de Deus, e que vocês não têm ideia da satisfação quando eu recebo um retorno do cliente dizendo que a vida dele mudou, dizendo que ele está conseguindo acessar as coisas, dizendo que as coisas mudaram na vida dele. Eu trabalho também com um acerto de assinatura, né? Que é aquilo que os artistas procuram para a fama. Então, o acerto de assinatura já é uma coisa que já é colocada no mapa, porque quando eu vejo que a pessoa traz problema no seu nome, 99%, gente, das pessoas que moram aqui no Brasil trazem problemas no seu nome, fruto de uma nomeação equivocada. Então, as pessoas, como elas não têm noção de que existe a numerologia, os nomes trazem muito problema na vida das pessoas, né? Problemas de dinheiro, problemas financeiros. Isso é um dos travamentos que nós trazemos. Um deles, né? E eu faço esse acerto de assinatura também e a consultoria. Então, mais uma vez, o meu contato é Rio de Janeiro. Desculpa, gente, foi o gatinho. Então, o meu contato é Rio de Janeiro, código de área 21. Meu nome é Silvana Barbosa, código de área 21, telefone 966865074. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem, eu já não tenho mais vaga para entregar mapa esse ano, tá certo? Todas as vagas de dezembro já foram preenchidas. Eu só tenho vagas agora para início de janeiro, porque agora vai começar uma correria de mapa. Todo final de ano é isso, as pessoas correm para fazer os seus mapas, para planejar o 2024, para que não aconteça aquela história, né, que a gente já conhece de ano novo, vida velha. Então é muito importante que a gente tenha esse estudo para que a gente possa acertar a nossa vida a partir do mês de janeiro. Então eu já não tenho mais vaga para entregar esse ano, mas eu estou com a minha agenda aberta e vou preenchendo a agenda à medida que as pessoas vão contratando o meu trabalho, tá certo? Então é isso. Então deixa eu ver agora se eu acerto de vez como eu saio daqui. Socorro! Cara, que coisa! Como é que eu faço para sair?